E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Né? Pedir desculpa já desde já, né, que tá demorando pra caramba pra gravar, né? Teve uma ordenação maravilhosa, pessoal, que a gente teve que participar, né? Se eu puder ali, eu deixo o link pra vocês ali acompanharem um pouco, que, que foi muito bonita mesmo, né? Inclusive, Padre Marcelo, Deus o abençoe. Então vamos continuar a nossa catequese, né? No encontro de hoje a gente vai continuar a catequese relacionada à criação do mundo, né? E como isso pode ajudar a gente, né, a que nós possamos ter um relacionamento melhor com Deus, né? Porque, de novo, né, como é que a gente consegue ter um relacionamento melhor com uma pessoa? Se a gente conhece ela, se a gente busca ela, né? Então, de fato, a gente tem que começar a buscar mais a Deus, e buscar mais a Deus é também conhecer também um pouco sobre a criação, né? Porque é a nossa origem, né? É aquilo que iniciou, que startou a gente, que vai fazer a gente entender qual foi o objetivo de criação nossa, por que nós estamos aqui e como isso vai ajudar a gente a ter esse relacionamento melhor com Deus. Começando, né, já para a gente entender, né, a primeira parte, né, que é muito importante, que Deus é infinitamente bom e sábio, né? Ele criou esse mundo, e esse mundo não veio do acaso, né? O que o catecismo quer dizer que não veio do acaso, né? Ele não veio de uma coisa ilógica, né? Não é uma coisa tipo assim, nossa, essa criação, esse mundo, ele veio de uma coisa fora da ordem, né? Ele foi completamente ordenado, quer dizer, completamente organizado, né? A gente consegue observar isso, né, na beleza de né, para o horror da Diana, né? O exemplo de uma borboleta, né? Não sei, eu acho que vocês nunca terão essa curiosidade, provavelmente. Mas se vocês colocarem um zoom na asa da borboleta, a Diana já tá. Se vocês colocarem esse zoom na asa da borboleta, vocês vão perceber que existe vários hexágonos, né? Hexágono é aqueles quadrados com 6 linhas, né? E que esses hexágonos conseguem ser tão bem formados, né, que eles refletem um pouco a luz do sol. E essa luz do sol que bate nela dá aquela cor para aquela borboleta. Então é algo muito bonito mesmo de se a gente ver. E é uma coisa que, né, se for do acaso, né, graças ao acaso, nós vamos dar glória a Deus. Esse acaso ali que aconteceu. Mesma coisa que, para o meu horror, né, uma aranha. Quando você vê uma aranha tecendo uma teia, principalmente na natureza, né, porque dentro de casa é um pouco mais difícil de enxergar essa beleza, né. Mas uma teia de uma aranha é uma coisa muito bonita de se ver, né? Como ela é perfeitamente bem ordenada, né? Como se fosse realmente uma rede, né? E é uma coisa muito bonita que a gente vê que a própria natureza consegue imitar uma rede que só na inteligência humana a gente conseguiria fazer numa corda, por exemplo, né? E a aranha tem esse conhecimento, tem essa capacidade de fazer isso. Tantos e tantos outros exemplos que a gente consegue pegar na natureza, né? Só pensando na natureza. A gente pegar no nosso corpo humano também, que cada órgão faz, que cada órgão precisa fazer, qual é a relação do nosso cérebro no nosso corpo, né? Várias outras coisas também com relação ao universo inteiro, né? Buracos negros, relação de quebra de continuidade, linha-tempo. Se você gosta disso aí, é um negócio que vai profundo, né? E que tudo isso é muito bom, isso é muito bonito de se ver, porque é uma maneira de a gente conseguir chegar a Deus. E se é ordenado, e Deus é infinitamente bondoso e sábio, o nosso planejamento a nossa criação foi um planejamento amoroso, né? Deus nos ama, nós fomos queridos por Ele, né? Deus não criou a gente, falou assim, não, toma isso aqui, fica nesse lado aí, pronto, acabou. Não. Deus é um Deus amoroso, é um Deus consciente daquilo que faz. E tudo aquilo que Ele criou, Ele viu tudo aquilo e falou que era muito bom. Então Deus nos ama. E estamos aqui para Ele. A criação é algo voltada para Ele. Isso é uma coisa que muda a vida de uma pessoa. Vocês aí que ficam perguntando como é que vocês querem formar uma pessoa, né? Como é que vocês querem converter uma pessoa, né? Convida ela a pensar sobre a criação, né? O que ela pensa sobre a criação, o que ela acha, como é que foi feita a ordem das coisas,
E isso muda tudo, isso muda muita coisa na vida da pessoa, do jeito que ela se relaciona com as pessoas, né? Isso muda muito. Isso é um convite que eu faço para vocês também. Pensem um pouco nessa criação. A gente observa também que Deus criou o mundo a partir do nada, né? Eu faço um exercício com vocês, tentem imaginar o nada. É impossível imaginar o nada, porque no nada que a gente vai imaginar, a gente vai imaginar uma sala vazia. A sala vazia já é uma coisa. Mesmo se a gente corta as paredes e fala que isso aí é o nada, mas mesmo essa área que a gente imagina na nossa cabeça, ele já é alguma coisa. Então nós temos que ter essa consciência de que Deus agiu na criação e desse nada que tinha, que esse nada que existia, criou-se ali tudo aquilo que a gente conhece. Como é que isso ajuda a gente a crer a mais em Deus, a crer melhor em Deus? Entender que Deus é todo poderoso. Se Deus criasse algo a partir de uma coisa pré-existente, existia o vazio. Aí a partir do vazio Deus criou alguma coisa. Então a glória dele seria diminuída, né? Quem criou o vazio, por exemplo? Ou Deus então não pode criar o vazio, então seria isso, né? Teve que ter um vazio a partir da coisa. Então o vazio Deus não pode criar. Então, entendeu? Essa nossa relação com a onipotência de Deus, com Deus ser todo poderoso, quebra. Então se a gente começa a entender que é a partir do nada que Deus cria tudo, isso nos ajuda a entender que Deus é realmente todo poderoso e cabe a Ele toda a criação feita. Então esse é o primeiro passo, essa é a primeira coisa, é o segundo passo, melhor dizendo, que a gente precisa entender um pouco na criação. Que a partir do nada criou-se tudo. E Ele é o tudo, né? E aí cai também nas outras reflexões que eles fizeram em contos passados. Aí eu peço que vocês dão uma olhada também, se vocês quiserem um pouco mais ali sobre Deus, né? Sobre Deus ser realmente o tudo. E isso também é importante falar, porque isso também é relatado no Antigo Testamento. Várias vezes no Antigo Testamento a gente pode ver que nós fomos criados a partir de Deus. E isso ajuda a ter o quê? A esperança. A esperança, que é uma das virtudes teologais, ela ajuda a gente a ter mais fé em Deus, ter mais esperança naquilo que Deus está criando para nós. O próprio Jesus, na hora que subiu aos céus, falou que a casa dele é a casa de muitas moradas, Ele está preparando uma para nós. Olha só, o mesmo Deus que criou todo esse mundo com toda a sua beleza, com toda a sua ordenação, com toda a sua inteligência, está criando algo novo para a gente no céu. Isso é muito bonito de se pensar e é uma coisa que ajuda também a gente ter muita esperança. Isso é muito bonito. Uma outra coisa também, que a criação do mundo foi destinada para nós. E a partir da bondade infinita de Deus. Se esse mundo aqui, como Deus criou esse mundo, Deus criou esse mundo para nós. Para que nós possamos dominar esse mundo. E a partir dessa dominação, devolvê-la a Deus. Tudo que existe nesse mundo nos remete a Deus, né? Se eu enxergo a beleza de uma chuva caindo numa tarde de verão, olha que coisa maravilhosa, poética, isso nos remete a Deus. Se nós enxergamos a beleza de um bebê nascendo, né? Quando sua mãe toda carinhosa, depois de um trabalho esforçado no parto, a gente consegue enxergar a beleza de Deus nessa criação. Nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas da vida, a cura de um câncer, né? Uma pessoa que está doente, de repente curada. Tudo aqui nessa criação, tudo aqui nos remete para Deus. Isso é muito importante para que a gente possa reforçar a nossa confiança em Deus, na confiança na providência de Deus. E que tudo isso foi criado para nós, né? E que o homem, com isso, pode chegar a Deus, né? A partir da criação. É óbvio que se o homem quiser fazer, né, o esforço de chegar a Deus só pela criação, teria que ser um esforço gigantesco, né? Tem que ser uma pessoa que realmente reflete muito, estude muito, né? Que entenda muito da ordenação das coisas para poder, ali no fim, conseguir chegar a Deus. Precisou-se de muitos e muitos anos, né? Quase, assim, vamos dizer assim, mais para o lado científico, né? Uns 2.000 anos ali mais ou menos, 1.500 anos mais ou menos,
para que o homem pudesse sair daquela ciência primitiva que ele tinha e chegar nessas agora as teorias da origem do universo, né? Uma coisa que agora a gente tem a facilidade de chegar, né? Tá? Se você acredita que a gente veio do macaco, por exemplo, você pode acreditar nisso tranquilamente, se isso não te atrapalhar na ordem de Deus, né? De chegar a Deus. Mas é uma coisa que você não precisa pensar muito. Se você acredita no Big Bang, né? Já está ali já também. O Big Bang já está ali, já está bem explicado, está bem teorizado. E que também a gente não precisa muito de esforço nosso. Mas a gente não pode esquecer que para chegar nessa teoria, pessoas devotaram a sua vida inteira. E algumas pessoas devotou tanto a sua vida que chegou a morrer e não concluiu aquilo. Então a inteligência nossa precisa realmente de um esforço muito grande para chegar no conhecimento de Deus, mas é possível. Uma pessoa pode chegar ao conhecimento que existe um Deus pela criação. E que Deus também é infinitamente maior que a sua criação, sem deixar de estar perto dela. Temos que entender que Deus não é uma pessoa que foge da sua bondade. Se Deus é infinitamente bom e Deus nos criou, não existiria bondade deixar-nos aqui a Deus dará. Olha só, até o termo, né, fala, né? Deus nos abandona, Deus nunca nos abandona. Até essa frase nos ensina muito sobre isso, né? E que nada se compara a Ele nessa criação. Isso é muito importante também. Saber que Deus nos ama e que nada nesse mundo, nada nessa criação que Ele fez nos compara a Ele, se compara a Ele. Então mesmo a criação mais grandiosa, né? Se você for, por exemplo, um grande astrônomo, né, e quiser ir lá e pegar uma galáxia e entender como funciona ela, você vai entender que está tudo muito bem ordenado, o ato gravitacional do planeta que gira em torno de uma estrela e que juntando tudo isso você junta uma galáxia e você fica, né, uma coisa gigantesca, você dá até medo, né? Tem alguns vídeos no Facebook, mais antigamente o pessoal fazia, né, que comparava o tamanho das estrelas, né? Então falava o tamanho do Plutão, o tamanho da Lua, o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, o tamanho do Júpiter, tal galáxia, tal galáxia, tal galáxia. Você começa a ver, você fica, meu Deus, isso não acaba, né? E tem sempre uma coisa ainda maior, e tem uma coisa ainda maior, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Mas nada disso, nada nessa criação, inclusive o próprio universo que nós estamos, se compara à grandeza de Deus. Deus é infinitamente maior que a sua criação. Não é de se encher de esperança isso. É saber que um Deus amoroso, que nos ama de verdade, né, é tão grandioso dessa maneira, que é capaz de tudo por nós e é grandioso, maior que a própria criação dele, infinitamente maior que a criação dele. Isso é capaz de realmente nos emocionar qualquer pessoa. Entender esse outro lado da criação. E por essa intimidade, Deus está presente está presente e sustenta toda a sua criação. Por que isso é importante? Porque aí vai ajudar a gente a entender o mundo invisível daqui a pouco, né? Daqui a alguns encontros mais para frente a gente vai falar mais específico, né, da criação do visível e do invisível. Mas por que isso ajuda a gente a entender um pouco isso? Porque Deus está presente na criação e sustenta essa criação, né? Quer dizer, Deus, de novo, não nos criou e nos abandonou. Mas o fato de nós estarmos existindo aqui é porque Deus cuida e sustenta essa criação, né? Um padre que eu assisto muito e que eu gosto muito, ele fala muito e dá um exemplo muito claro sobre isso, né? É como se tivesse uma pessoa sustentando a gente no colo ou na mão. Imagina se essa pessoa dormisse. A pessoa dormiu, ela vai dormir também, a mão dela vai descansar, caiu a criação, a criação foi pro ralo. A mesma coisa, entre aspas, né, com Deus. Deus nos sustenta. Por quê? Porque nós é pela vontade de Deus que nós existimos. E essa vontade não é uma vontade de qualquer maneira, é uma vontade amorosa. Deus nos ama e Deus quer que nós estejamos junto com Ele, né?
Deus sustenta a criação dele porque ele as ama. Por quê? Porque se Deus odiasse algo, aquilo não existiria. Faz sentido um Deus de amor, um Deus de infinito amor, de infinita bondade, criar algo que ele odiasse? Não faz sentido nenhum. Aí você pode lembrar de demônio. Satanás. Satanás, né, é um exemplo do cara aí que vai lá e trai, né, e que quer atrapalhar a gente, que é contra Deus. Mas não é engraçado que ele exista ainda? Se Deus odiasse Satanás, você acha mesmo que Satanás ainda existia? Isso nos ajuda também a entender a nossa relação para com Deus. O que então faz que Satanás odeie a Deus? Porque primeiro de tudo, né, uma relação de amizade requer o quê? Pense em matemática. Um ponto A e um ponto B. Requer uma ida do ponto A para o ponto B e o ponto B para o ponto A. Quer dizer, o que quero dizer com isso? Para você ser amigo de Deus, vai amigo de qualquer pessoa. Você tem que conhecer aquela pessoa e amar aquela pessoa, e aquela pessoa tem que te amar de volta também e te conhecer também. Se isso não acontece, não há amizade. Correto? O que há com Satanás e com Deus? Deus ama aquele ser que ele criou, que é o Satanás. Mas Satanás não o ama. Satanás preferiu ir contra o caminho de Deus. Mas ainda assim Deus o ama. E esse fato é um fato dele. É por isso que o Satanás odeia tanto a Deus. Por quê? Porque Satanás não consegue fugir de Deus. Satanás odeia Deus e quer ficar longe de Deus. Mas Deus o sustenta na criação. Porque Deus o ama. Mas mesmo assim, Satanás rejeita. É claro que ainda existem vários outros exemplos, né? Várias outras partes, né? Que vai explicar por que Satanás não pode retroceder mais, né? Da decisão que ele tomou. Mas para nós podemos retroceder. Estamos em tempo ainda. Nós podemos converter o nosso caminho para Deus. Esse é um dos maiores pontos que a gente pode entender na criação e que pode nos ajudar a conhecer melhor a Deus e tomar essa decisão de voltar para Deus, de se converter para Deus. Porque nós temos tempo. Então, meu irmão, se você está assistindo agora e ficou curioso, né, como é que eu posso conhecer a Deus, como é que eu posso me aproximar mais de Deus, eu acho que primeiro de tudo, dê uma oportunidade para a igreja, né? Vai a uma igreja católica, vai para uma missa, sente-se lá, sem compromisso nenhum. Depois disso, se você tiver tempo naquele momento, se o padre também, tiver tempo naquele momento, converse com o padre. Se não acontecer naquela hora, vá pelo menos em algum momento, né? Marque algum horário com ele, converse com ele, uma conversa sem compromisso. E começa a conhecer a Igreja Católica não por causa dos outros falam, né? Eu vou ver o que o meu professor de escola fala. Cara católico, se não for católico, você não vai conhecer a Igreja Católica, né? Quando você vai falar de arte, você vai conversar com o quê? Com um arquiteto, né? Ou com um profissional de artes, né? Uma pessoa que entende realmente de arte. Ou você vai conversar, sei lá, com um cozinheiro. O cozinheiro pode entender de arte, mas também pode não entender de arte, não é a área dele. Se você quer conversar sobre a Igreja Católica, entre em contato com as pessoas da Igreja Católica e procurem saber aquilo que a Igreja Católica fala. Conheçam e busquem. Retorne para casa. Se você está fora da igreja, você já era da igreja, está fora da igreja, de repente saiu da igreja, aproveite e volte para a igreja. A igreja está sempre de braços abertos porque Deus está sempre de braços abertos. Deus está sempre esperando, sempre à espera de um retorno de vocês. Um retorno nosso, né? Não é só pessoas que estão fora, pessoas que estão dentro também precisam de um retorno. Mas eu acho que é isso então, pessoal. Semana que vem então, a gente continua com esse encontro, né? A gente falar sobre a Divina Providência, né? O que é essa Divina Providência que tanto nos ajuda, que tanto nos
nos apoia, né, para retornar para Ele. Mas isso aí fica para o próximo encontro. Deus abençoe vocês, Deus guarde cada um de vocês que são Dom Bosco, padroeiro dos jovens, possa abençoar também cada um de vocês, junto com a Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal.